Pai do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te chamar a palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Lucas, aleluia, capítulo 9, verso 37 em diante. Vamos orar ao Pai enquanto você procura? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, nos colocamos diante de Ti nesse dia, nessa hora, Senhor, pedindo que o Senhor venha nos guardar e nos livrar de todo mal. Perdoa falhas, pensamento, atos e omissões. Senhor, vai repreendendo toda a fúria do inimigo, Senhor. Acampa teus anjos ao redor, Senhor, da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, Senhor. Livra-nos, Senhor, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Pai, consagramos a nossa vida, a nossa casa, diante do Teu altar. Senhor, consagramos a obra das nossas mãos, Senhor, diante de Ti nesse dia. Pai, nós cremos e confiamos no Teu poder. Por isso, Senhor, estamos aqui. Porque o Senhor é um Deus poderoso, majestoso, grande, Senhor. O leão da tribo de Judá. Senhor Deus, em nome de Jesus, alcança, Pai, o fraco, o abatido. Alcança, Pai, o necessitado de um socorro, Senhor, espiritual, é o que eu te peço no nome de Jesus, amém? A palavra do Senhor em Lucas, capítulo 9, diz assim, fala a respeito da cura de um jovem lunático. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, ele saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão chamou, dizendo, Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça, até espumar, e só larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco? E vós sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando o demônio, derribou e convulsionou, também Jesus repreendeu. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino, que entregou ao seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia. Disse aos seus discípulos, ponde vós essas palavras em vossos corações, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essas palavras que lhes eram encobertas, para que não compreendesse, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. Aleluia, né? Nós aprendemos aqui, esse homem, ele estava desesperado, porque a única coisa que ele tinha, o único filho que ele tinha, ali estava sendo atormentado. Estava ali, né, indo de mal a pior. Que nós aprendemos que o inimigo, ele sempre vai tentar tocar naquilo que é precioso para mim, para a tua vida. Ele não ele não vai mexer em qualquer coisa, ele vai mexer naquilo que mais é precioso para nós, aos nossos olhos, que é importante. Para aquele homem, o seu filho era muito importante. E eis que um espírito ali, né, tomava ele e despedaçava, né, até ele espumar. E só largava ele depois que ele estivesse todo ali quebrantado, isto é, até quando ele estivesse quase a ponto de estar destruído. Então, para atormentar aquela criança, aquele rapaz. E esse homem pedindo aos discípulos de Jesus que o expulsasse aquele demônio, né? Porque viu, andava com Jesus, estava com Jesus, e então ele foi, já que o mestre expulsa, esses que são discípulos também vão expulsar. Mas veja, eles não puderam. Eles não puderam por quê? Nós vamos ver que eles não puderam, não porque eles não tinham a capacidade, mas porque eles não estavam atentos para todo o ensinamento, ainda não tinha sido abertos os olhos deles. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vós sofrerei? Trazei-me cá o teu filho. Então Jesus estava dizendo, olha, até quando, né? Eu vou estar com vocês e vocês vão sofrer, porque era necessário Jesus ir ao madeiro, à cruz, para que ali ficasse o Espírito Santo de Deus, para que fosse derramado o Espírito Santo de Deus, que vem nos fortalecer e nos encorajar, porque nós por nós mesmos, nós não conseguimos, nós por nós mesmos, nós não sabemos fazer, nós por nós mesmos não temos vontade, nós por nós mesmos não temos essa ousadia.
tudo que vem, todo poder, todo dom, não é nosso, mas sim é de Deus. Então Jesus sabia que era uma geração perversa, era uma geração que necessitava, né, ali da ajuda do Senhor. Assim como Deus falou lá em Jeremias, capítulo 3, né, quando ele fala com Israel e com Judá, exortando eles a se arrependerem para que viesse a promessa da redenção, para que eles recebessem essa redenção vinda do próprio Deus. E nós vemos claramente aqui que Deus está falando a respeito disso, né? Como que ele iria atingir o coração do povo de Israel e o povo de Jerusalém. Quando ele diz ali, ó, no verso 15, que diz, do capítulo 3 de Jeremias, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. E sucederá que quando vos multiplicares e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, e nem lhe virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão, e ela ao nome do Senhor, e a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Aqui fala, né, que na vinda de Jesus, na segunda vinda, quando Jesus vier resgatar teu povo, ali, né, Jerusalém, o trono do Senhor, e Jerusalém, Israel vai estar unido, né? Israel e Judá vai estar unido, porque o Senhor não quer que seja um povo desunido. É necessário ter união, é necessário ter partilha, é necessário ser único em Deus, aleluia. E aqui o povo estava dividido, mas diz ali, virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança aos vossos pais. Ó, naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel. Isto era um povo unido, era um povo certeiro, unido numa única fé, que é em Deus. Isso é o propósito, de estarmos unidos em Deus, aleluia. E virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança aos vossos pais. Isso tudo o Senhor estava dizendo que iria acontecer, deles terem uma união, deles voltarem-se a Deus, quando eles se arrependerem dos seus corações malvados, das suas abominações, da iniquidade que tem cometido contra Deus, né? Aí o Senhor fala com ele mesmo, mas eu dizia, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável e excelente herança dos exércitos das nações. Então Deus perguntou para ele mesmo, como que eu darei a esse povo, né, que é rebelde, é um povo que não é merecedor, né? Como que eu poderei fazer algo por eles? Como eu darei herança dos exércitos das nações? É o que o Senhor tem para mim e para a tua vida. Ele tem coisas excelentes, né? A terra desejável, a excelente herança dos exércitos celestiais do Senhor. Ele tem para nos dar a terra desejável. Ele tem para nos dar essa terra em excelência, essa herança em excelência. Mas o Senhor estava perguntando, como que eu darei para eles essa herança se eles têm se afastado de mim? Quando nós vamos lendo aqui, ó, e diz assim, e eu disse, o Senhor dizendo para ele mesmo, Pai me chamarás e de mim te não desviarás. Aleluia! O povo tinha que ter Deus como Pai, tinha que ter entendimento do que Deus representava para eles. Deus está dizendo hoje, assim como os discípulos não tinham tido entendimento do poder que tinha no nome de Jesus e em Deus, eles não foram lá exercer aquela função de libertar aquela pessoa que estava endemoniada. Eles tinham que ter essa autoridade, eles não poderiam ser aqui perverso, né, ó geração incrédula e perversa, não diferente dessa geração de Israel e de Judá que estavam afastados do Senhor. Por que eles se afastaram do Senhor? Olha, deveras como uma mulher se aparta aleivosamente do seu marido, assim aleivosamente te houveste comigo, ó Israel, ó casa de Israel, diz o Senhor. Então, eles tinham se afastado devagarzinho do Senhor. Foi devagarzinho que aquele povo foi se afastando do Senhor, esquecendo da grandeza de tudo que Deus tinha feito por eles, libertado eles do Egito,
provido pão para eles, alimento no deserto, provido a nuvem para não deixar eles serem queimados pelo sol, à noite o fogo para eles não sofrerem com frio, para não morrerem de frio. Eles esqueceram que as roupas deles não estragavam, os sapatos não se perdiam. Eles esqueceram do poder que fez descer maná do céu para eles. Então, aleivosamente, aquele povo se afastou do Senhor e se contaminou com outras coisas. Mas nós vemos que o Senhor estava dizendo, olha, eu vos darei pastores segundo, né, o meu coração. E o Senhor queria, Ele sempre quer o que o Senhor deseja para mim e para a tua vida, coisas boas, ó. Mas eu dizia, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável. Era necessário isso aqui que Jesus estava dizendo para eles. Olha, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vós sofrereis? Era necessário Jesus passar pela cruz para deixar o Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador, que habita dentro de mim e de você, para que nós sejamos segundo o coração de Deus. E ele disse ali, ó, pondo vós essas palavras em vossos corações, em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Então, era isso que Jesus queria que eles entendessem, mas naquele momento eles não poderiam ter, estava encoberto a eles ainda. Mas era necessário Jesus passar pela cruz para que eles tivessem essa autoridade dada por Jesus a cada um daquele que crê no sacrifício de Deus por nós, que foi Jesus na cruz. Então, aqui quando Jesus fala, como eu farei, né, esse povo herdar, aleluia, a excelência herança dos exércitos, como eu farei esse povo herdar, né? Pai me chamarás e de mim te não desviarás. E isso nós obtemos, nós que não éramos o povo de Deus, esse povo que estava afastado do Senhor, tem livre acesso ao Pai também, né? Através do nome de Jesus, através do sacrifício de Jesus, através do que Jesus fez por nós na cruz. Então, eles iriam começar a chamar Deus de Pai. Foi o que Jesus fez por nós na cruz. Ele passou pela cruz, aleluia, para que nós chamássemos nosso Deus de Pai. Nós agora não somos criatura, criação de Deus. Nós somos filhas e filhos amados em Deus. Quando nós temos esse entendimento, aleluia, nós podemos exercer a autoridade que há no nome de Jesus, de expulsar demônios, de libertar cativos, de tomar posse também das nossas heranças, né? Excelente herança dos exércitos celestiais, heranças que já foram conquistadas por nós através de Jesus na cruz. Que palavra abençoada que Deus deu para minha vida e para a tua vida no dia de hoje. Ele estava dizendo àqueles discípulos que eles não tinham tido entendimento de que eles eram filho em Deus. Eles eram filho do Todo-Poderoso, que eles eram filho daquele que tem toda a autoridade sobre a vida e sobre a morte na face da terra. Então, nós quando olhamos para esse capítulo, nós aprendemos aqui que muitas das vezes nós estamos como esses, já temos essa autoridade de filhos, já somos chamados filhos, já aceitamos, mas estamos assim, incrédulos, estamos deixando o mal tomar posse, não temos usado essa autoridade que há no nome de Jesus, e é necessário usar. Então, Jesus disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrereis? Era necessário Jesus passar pela cruz, ele se dar na cruz, para que nós não sofrêssemos mais, mas tivéssemos esse presente de Deus, essa herança excelente dos exércitos, que é o Espírito Santo de Deus, habitando dentro de nós. E essa herança que faz nós guerrearmos, essa herança, olha, excelente herança dos exércitos das nações. Então, o Senhor está dizendo assim, que Ele quer dar herança, Ele deu para aquele que já aceitou Ele como Senhor Salvador. E você ainda que não aceitou, aceite hoje essa oportunidade de Jesus, né, te fazer conexão com o Pai, de te fazer receber o Espírito Santo de Deus. Quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você está aceitando o que há de mais precioso de Deus habitando dentro de nós, né? Quem poderia dividir
o que é tão precioso, que nos traz inteligência, que nos traz sabedoria, o que nos traz resultado, é o Espírito Santo de Deus. Sem ele nada podemos, sem ele nada conseguimos. Sem ele não conseguimos dar um passo. Sem ele nós não conseguimos resolver nada. Assim eram aqueles discípulos. Andava com Jesus, mas ainda não tinha total entendimento. E Jesus dizia, o rastro, a geração incrédula e perversa. Isso quer dizer, os discípulos andavam com Jesus, mas ainda tinha uma perversidade natural, uma natureza pecaminosa, que ela é ali moldada, ela é cuidada, é abafada, né, pelo Espírito Santo de Deus. Então começa a nascer a natureza de Cristo em nós, é a natureza de Deus brotar em nós. E foi necessário, né? Jesus estava dizendo, é necessário eu não estar com vocês para eu deixar o que é mais precioso. Porque Deus, ele é um Deus de legalidade, ele é um Deus que ele sabia que era necessário Jesus passar pela cruz para cobrir o pecado que Adão e Eva cometeu. E ele veio, porque como que estava o povo? Aleivosamente, né? Estava se afastando de Jesus, de Deus, assim como uma mulher se afasta do seu marido. E Jesus estava chamando, voltai, no verso 22 de Jeremias 3, que diz assim, ó, voltai, ó filhos rebelde, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Mas mais que Deus, ele é o nosso Pai. Certamente em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas, deveras no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Então, quando a pessoa tem entendimento que a salvação dela, né, o cuidado, tudo que ela precisa está em Deus, ela é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Mas mais do que só ver ele como um Deus e Senhor, ele quer que o povo chame de Pai. Pai me chamarás e de mim não te desviarás. Então o Senhor vai poder tirar toda a confusão, todo o alvoroço, tudo que estava ali encoberto, Deus vai trazer a luz, tudo que estava sendo confusão, embaraço, tudo que está oculto, tudo que está tendo legalidade na tua casa, tudo aquilo que tem vindo sobre a tua vida, como estava na vida desse jovem lunático, que estava ali, né, deixando ele aprisionado, quebrado, destruído. Talvez você não consiga entender como você está angustiada, depressiva, mal, e não tem olhado, não tem visto de onde tem vindo todo esse mal. É porque aleivosamente tem se afastado do Senhor teu Deus, o teu Pai. E quando você se afasta, você já não consegue chamar de pai. É que nem um filho criado longe do seu pai. Quando ele vê, vai conhecer, ele não tem essa intimidade de chamar de pai, porque foi criado longe. Eu digo isso por experiência própria, né? Não fui criada com meu pai. Quando eu tive uma idade com 15 anos e fui conhecer, né? Conhecer eu conhecia, mas já não tinha mais intimidade, fui querer ter de novo intimidade com ele, eu não conseguia chamar de pai, porque não tinha intimidade. E assim é o homem e a mulher que se afasta de Deus. Ele vai perdendo essa conexão e aleivosamente se afasta de Deus e já não o chama de pai. Mas Deus, ele quer para nos fazer herdar tudo que ele tem para nós. Ele diz, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável. Aleluia. A excelência da herança dos exércitos das nações. E eu disse, Pai me chamarás e de mim te não desviarás. É o que Deus quer que nós o chamamos de Pai, Pai. E Ele quer que nós venhamos pedir ao Pai, no nome do Filho. E tudo que nós pedimos ao Pai no nome do Filho nos será concedido, segundo a boa vontade do Senhor. Porque nós vamos pedir segundo o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Nada que vai prejudicar ninguém, mas tudo que vai ser para honrar o reino de Deus, né? Aleluia! E tudo que você possuir, né? Que você aprenda a dar glória ao Senhor. A glória é devida ao Deus poderoso e santo. A capacidade nossa humana é pequenina, é nada, é falha. Mas quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, o Espírito dele ele tem liberdade e pode agir dentro de nós e fazer grandes coisas. E era isso que os discípulos ainda não tinham entendimento, né? Eles não puderam, porque eles não tinham tido entendimento que eles eram filho, amados do Senhor, mas eles estavam como ainda? Incrédulo
e perverso, a perversidade que aleivosamente deixaram de chamar Deus de Pai, deixaram de buscar no Senhor, não estavam entendendo ali, porque ainda era encoberto para eles, ainda não era o momento deles saberem, né, que ali Jesus tinha que passar pela cruz, para que eles tivessem autoridade no nome do Senhor Jesus. Eles ainda não tinham essa autoridade, porque ainda Jesus não tinha passado pela cruz, não tinha concedido a eles essa total autoridade para eles terem entendimento que não era eles, mas sim Deus poderoso e santo. Então, essa incredulidade e essa perversidade, só o Espírito Santo de Deus para nos ajudar, é isso que Jesus estava dizendo. Vocês só conseguirão fazer a minha vontade quando estiverem cheios do meu Espírito. É necessário. Jesus, cada vez mais, ele olhava e via, é necessário eu pagar, eu me sacrificar para eu estar agindo com esse povo, para eu dar confiança a esse povo. Aquilo que parecia perca quando Jesus passou pela cruz foi ganho, porque ele se deu por nós na cruz. Ele não, ninguém matou, ele não é coitadinho, ele se sacrificou, porque ele tinha todo o poder com ele. Mas ele se sacrificou para resgate da minha e da tua vida, para nos dar livre acesso ao Pai, para nós chamarmos agora Deus de Pai, para sermos chamados filhos de Deus, para sermos cordeiro em Cristo Jesus em todas as coisas, para que nós venhamos receber, aleluia, né, essas terras desejáveis, coisas boas e poderosas, excelente herança dos exércitos, exércitos celestiais, heranças guardadas, aquilo que nossos olhos não viram, né? Nossos ouvidos não viram e sequer desceu ao nosso coração. É o que Deus tem guardado para cada um de nós. Mas você tem que confiar nesse Pai celestial. Você tem que confiar nesse Pai. Veja, esse Pai desse menino lunático, ele fez tudo, ele foi atrás dos discípulos, ele correu para socorrer o teu filho. Assim é Deus com a minha e com a tua vida. Ele quis nos resgatar, ele viu que nós estávamos na mão de Satanás, ele viu que nós estávamos aleivosamente indo, distanciando, indo para longe dele. Então ele enviou Jesus para nos resgatar da mão do maligno, assim como esse pai, ele resgatou esse filho, correndo, buscando socorro onde tinha socorro, que era em Jesus. Deus fez isso por nós, dando Jesus na cruz para nos resgatar de um lamaçal de pecado, de uma escravidão espiritual, de um, né, ali, espírito maligno. Então, para que nós venhamos chamar ele de Pai, e ele nos chama todos os dias, voltai, ó filhos rebelde, e eu curarei as vossas rebeliões. E ele fez isso dando Jesus, que está disponível para mim e para a tua vida. Se você está cansado de estar assim, na mão do inimigo, um espírito que vem te incomoda, maltrata, pisoteia, pega teu filho, leva para bebedeira, né? Marido que bebe, chega, bate em filho, grita, né? Que você não tem paz aonde você está. Deus está te chamando hoje. Venha aceitar esse sacrifício de Jesus por você na cruz. Não tem outro meio de chegar ao Pai se não for através do Filho. Venha ser liberto no nome de Jesus. Venha deixar Deus, o Espírito Santo de Deus, te libertar desse espírito horroroso que tem quebrado tudo, tem destruído a tua dignidade, a tua casa e teu lar. Talvez o teu coração está pedindo socorro e você não sabe como, e Jesus está dizendo, Deus está dizendo, eu dei meu filho amado Jesus, meu único filho amado Jesus. Esse pai estava correndo atrás do socorro do seu único filho, e Deus deu seu único filho amado Jesus para, né, o unigênito ali, para nos resgatar, para nos transformar, para nos fazer cordeiro em Cristo Jesus, para nos chamar de filhos e nós chamarmos ele de pai. Então, não pense que você está sozinho. Não lute essa guerra sozinha, mas peça ao teu pai, né? Ora, Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai Celestial, eu aceito o sacrifício do Senhor Jesus na cruz por mim, que me resgata, que me salva, que me liberta. Eu tomo, Senhor Jesus, posse de tudo que Ele fez por mim. E eu peço, Senhor, não leve em conta o tempo da ignorância, quando andei adorando outros deuses, quando andei na minha própria vontade, Senhor. Talvez você já não esteja mais suportando, e Deus está dizendo, faça essa oração, aceitando o meu filho Jesus.
né? Abre mão do engano, do pecado, da idolatria, de tudo que não agrada ao Senhor. E deixa eu ser teu pai, deixa eu conduzir a tua casa, deixa eu fazer a obra que é necessário fazer na tua vida e na vida dos seus. Em nome de Jesus, amém? Que o Senhor possa ter falado ao teu coração. Aceita o Senhor Jesus como Senhor Salvador. Procura um lugar para congregar, para ouvir, para aprender a palavra de Deus. E quando você aí, né, puder todos os dias, venha ouvir uma palavra de Deus junto comigo, né, para nós orarmos, para nós recebermos do alto céu. Porque eu também, eu sou a primeira a receber, né, palavras de sabedoria, de bênção vinda do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.